Vamos lá, pessoal. Não sei se você já viveu um período da sua vida em que você compartilhou alguma coisa com as pessoas e as pessoas não falaram frases de sabedoria para você. Na quinta-feira, eu estava lá na rádio, na Transmundial, e eu falava com a Renata sobre pessoas que, na maior da boa vontade, se tornam inconvenientes por falarem coisas em horas erradas. E isso, gente, eu não estou falando igual eu falei para vocês, não é má vontade. Não é maldade, eu não consigo ver maldade, mas consigo ver que a gente precisa cada vez mais buscar sabedoria diante de Deus. Sabedoria. Sabedoria nos faz subir de cargo na empresa, sabedoria nos faz melhores maridos, melhores esposos, sabedoria nos faz melhores pais, sabedoria nos faz melhores crentes, sabedoria nos faz melhores cristãos onde quer que estejamos. E eu falava com a Renata a respeito disso, né? De gente que na melhor das intenções se torna inconveniente porque fala palavras erradas na hora que deveria, às vezes, silenciar. Antes de falar, e eu não estou falando para vocês não falarem, mas eu acredito muito no poder das palavras. E que uma palavra sábia, uma palavra dita na hora certa, a palavra usa a expressão palavra rima, que é a palavra que vem do coração de Deus na hora certa, ela encontra local seguro para habitar. E eu falava com a Renata a respeito disso. E a Renata, né, que é radialista lá da Transmundial, ela falou assim: pastora, tem coisas que não dá para entender, né? Por exemplo, quando ela tem duas meninas, duas filhas, e quando ela, antes de engravidar da primeira, da Paola, ela engravidou. E acho que com 10 semanas ela perdeu, ela teve um aborto espontâneo. E as pessoas chegavam nela e falavam assim: ai, Renata, fique em paz, você é jovem, quantos anos você tem? Ai, 24, 26? Nossa, você vai ter muitos filhos ainda. Gente, tudo pode acontecer depois de um aborto espontâneo, mas não é a palavra certa. É claro que o nosso desejo diante de uma pessoa que teve um aborto e tem o desejo de ser mãe, é acreditar que Deus vai gerar outros nenéns naquele ventre. Mas não é porque Deus vai gerar outros nenéns naquele ventre que eu tenho o direito de chegar e falar assim: ah, não viva essa dor, porque Deus vai te dar mais. Às vezes só falar assim: Renata, eu vou orar por você, para que os planos de Deus aconteçam na sua vida. E acabou. Se você não tem condições de falar isso, fala assim: Renata, eu vou orar por você. E se precisar, eu vou chorar com você. Mas acabou, basta. Porque uma palavra dita na hora errada produz ferida, gente. Produz uma cobrança desnecessária. Então a gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas. Essa noção muito clara de que toda palavra tem muito poder. E se eu não vou usar a palavra de forma adequada, o silêncio é a melhor palavra. O silêncio se torna a melhor companhia que você tem. Então Deus tem me ensinado, e eu quero dizer para vocês, que Deus nos ensina muitas vezes a silenciar. E a palavra que eu vou usar para vocês desta noite, eu vou pedir para que vocês leiam comigo, é Jeremias 29. Jeremias 29, no versículo 11, 12 e 13, talvez seja um dos versículos mais lindos que a palavra produz. O profeta Jeremias, ele foi chamado num tempo muito difícil. Um tempo de cativeiro, um tempo onde a Babilônia dominou todo o povo de Israel. E Babilônia, gente, vocês podem até lembrar, até o nome do rei era feio, né? Nabucodonosor. Era um homem que era louco. Era um homem que morreu em desgraça. E muito do que Nabucodonosor fez com o seu império babilônico, destruiu durante muito tempo o povo de Israel. Eles foram levados cativos, eles foram roubados em todas as coisas. E eu me lembro que na última vez que eu preguei sobre Jeremias 29, nesta igreja, foi quando o bispo Marcos voltou eleito, né? Foi o pastor Marcos para o concílio e voltou bispo eleito da terceira região. E eu me lembro que era um tempo de festa, era um tempo de alegria, mas quero retomar com vocês a questão de palavras. E ainda, este é o último domingo de setembro que estamos juntos, ainda é setembro amarelo, ainda é tempo de refletirmos sobre o cuidado, o valor da vida humana. E Jeremias 29, eu vou começar a leitura do versículo 11, 12 e 13, mas vou voltar para frente, tá bom? Para o começo do texto. Mas vou dizer para vocês por que eu fiz a introdução com os outros versículos. Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lindas palavras. Também tem em muitas toalhas, em muitos calendários, em muitos lugares. Mas olha o contexto dessa palavra. Jeremias 29, versículo 1. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Jeremias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Este é o contexto que Jeremias está dizendo. A gente se foca no versículo 11, 12 e 13, mas este é o contexto. É uma carta de um profeta enviada a um povo velho, aos anciãos que estavam cativos na Babilônia. Ancião era o que guardava, era o que preservava a memória de Israel. E este povo estava cativo na Babilônia. E a carta de Jeremias diz que eles não somente estavam cativos, mas como ficariam 70 anos no cativeiro. Porque desobedeceram a Deus. Porque não atentaram à sua voz. Porque estavam dando valor não à voz de Deus, mas à voz de falsos profetas, de adivinhos, que mentem em nome do Senhor. Olha que horror. Olha que horror. A gente tira o versículo do contexto e começa a profetizar um monte de bênção. Mas olha que horror dentro desse contexto. Jeremias é um profeta levantado desde o seu nascimento. E Deus pede para Jeremias ser sacerdote da casa do Pai. Ser sacerdote nos anos finais do reino de Judá, em Jerusalém. Ele estava profetizando para um povo que seria praticamente todo dizimado, porque se anciãos estavam dando atenção a adivinhos e a profetas mentirosos, falsos profetas, você imagina que um ancião, ele deve ter 70 anos. Se ele já estivesse recebendo, se ele estava recebendo da parte do Senhor 70 anos no cativeiro, isso queria dizer o quê, gente? Ele não voltaria para Jerusalém. O sonho de todo judeu é cultuar a Deus em Jerusalém. A casa de um verdadeiro judeu. Pelo menos se ele não mora em Jerusalém, uma vez por ano, ele vai até Jerusalém cultuar e prestar culto e sacrifício a este Deus. Mas esses anciãos que estavam sendo, não vou dizer convertidos, mas enganados pelos falsos profetas, não voltariam para Jerusalém, porque eles estavam cativos na Babilônia.
Jeremias é chamado para falar a um povo que não voltaria, e talvez nem ele voltaria a ver Jerusalém. Jeremias é um homem que foi chamado a não se casar e a não ter filhos, porque Deus disse: o tempo que virá sobre vocês não é um tempo de se pensar em casamento e em ter filhos. Eu que não os tenho, ouço de muita gente falar: não tem, pastora, porque é o tempo que a gente está vivendo. Tem pessoas que ao casarem, por exemplo, a Olivia e o Sérgio, que quarta-feira estão caminhando para isso, tem gente que fala assim: não casa não. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Não sei se a Bruna e a Adriana ouviram falar isso. Casar para quê? Casar às vezes até estraga. Conheço muita gente que ficou tempo junto, mas quando casou, eu falo: Jesus, não sabe como proteger os nossos filhos. Que a gente tem lutado para permanecer e acreditando no casamento. Jeremias está dizendo que haveria um tempo de grande adultério do povo de Israel diante de Deus, de muita idolatria. Jeremias, sobre o seu tempo profético, acompanhou 5 reis na terra de Judá. Só um obedecia ao Senhor, só o rei Josias. É um tempo de extrema corrupção, é um tempo de super, aumentada, hiper, injustiça social. Então, em Jeremias haverá muita palavra de Deus falando: cuide das viúvas, dos órfãos e dos imigrantes e dos estrangeiros. É um tempo horrível. É um tempo de destruição desenfreada. Os primeiros capítulos de Jeremias, do 1 até o 25, vai falar de todo um alerta, uma advertência, um julgamento de Deus sobre a nação de Israel, já cativa na Babilônia. No capítulo 26 até o 45, Deus está falando com a nação de Israel muito especificamente. E do 26 ao 29, Deus vai revelando: se vocês voltarem, se vocês me conhecerem, se vocês buscarem, se vocês se renderem a mim, a história de vocês pode mudar. Esses cativos anciãos que estavam dando atenção a falsos profetas. E se você ler o capítulo 29, vai ver um homem aí chamado Simeias, um profeta que já na carta vai ser castigado. Há várias advertências, há várias palavras. Mas o escopo, o resumo deste texto, desse capítulo 29, vai dizer assim: vocês estão dando ouvidos a palavras que agradam a vocês. Não são palavras reais, porque vocês estão dando ouvidos, porque estão atentos aos seus desejos, às suas conveniências. Por isso, ouçam a voz de Deus, mesmo que elas não combinem com aquilo que vocês desejam. Ouçam a voz de Deus, não por intuição, não por sobrevivência, mas porque é a única voz que devemos ouvir, a voz de Deus. E encerrando com vocês, eu posso dizer com todo o meu coração, que toda falsa profecia ou profecia agradável nos dá a promessa de um livramento imediato. E todo mundo quer um livramento imediato. Está procurando casa ainda, Olivia? Achou? Já fechou? Aleluia. Que coisa tensa é o tempo de espera. Será que a gente vai conseguir alugar essa casa? Será que a gente vai conseguir marcar uma data para o casamento? Será que eu vou conseguir? Será que vai passar? Será que eu vou receber a cura? Será? Porque a nossa geração, ela deseja uma resposta imediata de Deus e da vida. Mas, irmãos, neste último culto de setembro, eu quero falar para você, é o seguinte: eu não sei se Deus vai te responder imediatamente ou não, mas uma coisa eu tenho como certa: o nosso Deus, até no seu silêncio, acalma e responde ao nosso coração. Tem hora que, eu não sei vocês, mas quantos foram os momentos em que eu me lembrava de uma canção da Fernanda Brum, que cantava sobre um quebrantado coração, e ela falava assim: Espírito Santo, ora por mim,
leva para Deus tudo aquilo que eu não consigo. E é uma canção que eu aprendi na adolescência. E quantas vezes essa canção, que remete à palavra escrita em Romanos 8, sobre um Espírito que intercede por nós com gemidos inexpressíveis diante do Pai. Quantas horas eu falei: Deus, eu não sei nem o que orar, porque eu não quero esse diagnóstico, eu não quero essa indecisão, eu não quero essa pessoa demorando a me responder. Eu quero muito que o Senhor me responda imediatamente, porque eu preciso de uma calma que venha imediatamente, eu preciso de uma resposta, de uma certeza que veio imediatamente. Mas quantas foram as vezes que Deus falou para mim: Ivana, só se derrama diante de mim, só se renda a mim e creia, que quando você não tiver palavras, o meu Espírito intercederá por você. E gente, eu não tenho ninguém melhor para interceder por mim do que o próprio Espírito de Deus. Eu não tenho. É muito fácil a gente receber falsas promessas, até bem intencionadas, que dizem a nós que a resposta é fácil. Há um mês eu recebi um laudo muito difícil de ler. E eu chorei porque não era o laudo que eu esperava. Mas no dia anterior, Deus foi derramando sobre o meu coração, enquanto eu chorava e me quebrantava diante de Deus, que se Deus fizesse, Ele era Deus, e se Ele não fizesse, Ele continuava sendo meu Deus. E eu comecei a olhar para a Bíblia, gente, porque eu tenho amor pela palavra do Senhor. Não sei se vocês conseguem fazer isso, mas quando eu leio a Bíblia, eu consigo ler o Deus que me ama intensamente, que deixou uma carta inteira, mais do que uma folha de caderno que o Géser me escreve. Deus escreveu por inúmeras páginas o quanto Ele nos ama e quanto Ele tem um plano para as nossas vidas, desde que nós nos rendamos a Ele. E pode ser, irmãos, que o livramento seja imediato, pode ser que a resposta venha muito rápido, mas pode ser que não. Tem coisas que demoram mais, tem coisas que vão envolver tratamentos, inclusive medicamento, terapia. Tem coisas que demoram. Mas quem é o Deus do tempo? Quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é o Senhor que nós cantamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Foi para te adorar que eu nasci. Se a gente não chega nessa dimensão de caminhar com Deus, de amadurecimento na fé, nada do que a gente vive tem sentido. Porque é muito fácil agradecer a Deus quando há vitória. É muito fácil obedecermos e louvarmos a Deus quando a resposta é imediata. E quando a resposta não é imediata, é fácil louvar a Deus? Não é. E talvez quando a resposta não é imediata, o mais puro louvor saia de nós. Porque não é o louvor que a gente canta, é o louvor do nosso coração diante do nosso Deus. Deus, Ele tem uma promessa para nós. E sei que é cômodo crescer em meio a tempos onde tudo é favorável. Mas nesta noite, mais uma vez, eu quero dizer para você: Deus nos exorta a crescer. E crescer, às vezes, envolve sofrimento. Tem gente que cresce muito rápido, que tem dor nas pernas, dor nos ossos, porque o cérebro não está entendendo o que o corpo está vivendo. Mas crescimento exige de nós uma mudança de atitude, de olhar. E a minha oração e meu pedido, igreja, a vocês nesta noite, último domingo de setembro, é o seguinte: submetam-se a Deus, submetam-se à sua palavra, submetam-se à sua vontade, e você vai viver tempos de paz, tempos de crescimento. Vai trabalhar, vai passar pelo sofrimento, mas no sofrimento você vai conseguir visualizar um futuro glorioso no Senhor. Para aqueles, Deus disse, fala para eles, Jeremias, para que eles construam casas e se casem nesse tempo de provação. Para nós a palavra é: Deus
têm profecias reais para nós, mas só saberemos se buscarmos na intimidade do secreto de Deus. E secreto é mais do que um quarto, secreto é mais do que um momento onde você se coloca diante de Deus. Secreto é toda vez que você fala assim: Deus, rendido estou a Ti. No trabalho, na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no meu casamento, na criação dos meus filhos. Que em tudo que eu fizer, o Senhor me veja no lugar de assim: Deus, eu sou livre, porque eu estou em Ti. A Manu é uma menina da nossa igreja, ela tem 16 anos, 17. E a Manu, ela me procurou há um tempo atrás. E ela falava assim: pastor, eu não consigo ser feliz, eu estou buscando felicidade, não acho. Aí eu falei: Manu, não sei se do auge dos meus 41, na época eu estava com 41, hoje já é 42, mas eu falava assim: Manu, não sei se você vai conseguir me ouvir, porque quando eu tinha 16, 17, eu não dava muita atenção ao que as pessoas mais velhas me falavam. Mas eu estou acreditando na caminhada da vida que a palavra felicidade é uma palavra muito superestimada. Eu não preciso estar feliz, mas a palavra de Deus diz que eu preciso estar contente no meu Deus. Porque contentamento é a palavra de Paulo: sei estar contente na fartura ou na falta. Sei estar contente na riqueza, sei estar contente na pobreza. Sei estar contente porque eu sirvo a um Deus que é dono de todos os meus dias. Eu não vejo futuro glorioso, porque Deus não nos dá a conhecer o nosso futuro. E glória a Deus por isso. Porque se a gente conhecesse como é que será o nosso amanhã, a gente não dependeria tanto de Deus no dia de hoje. Mas eu confio que o meu futuro, o nosso futuro, a Ele pertence. E se eu confio nesse Deus que é dono de todos os meus dias, e que já estava antes de mim, e que há de permanecer depois que eu passar por toda esta existência, por que duvidar? Por que duvidar? A palavra de Jeremias diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor sabe, o Senhor pensa a nosso respeito. E o meu convite nesta noite é que você descanse no Deus que conhece, que sabe a teu respeito. Eu vou orar por vocês, depois vocês vão orar por vocês mesmos. Nós seremos conduzidos a mais um cântico. E que esse cântico seja mais do que uma canção. Eu amo quando a palavra se torna música, porque fica mais fácil da gente lembrar da palavra. Eu sei que a Bíblia não é o livro mais fácil de se ler, irmãos, mas é o melhor alimento que eu tenho, e é o melhor alimento que você tem. Eu espero muito no meu coração que você tenha prazer na palavra do Senhor. Como diz o Salmo 119, que ela caia na sua boca como mel, que adoce a tua vida, que as promessas do Senhor adocem a tua caminhada. Porque haverá espinheiros, haverão dias difíceis, mas que a palavra do Senhor chegue ao teu coração como mel, que adoça, que cura, que traz doçura à nossa existência. Mesmo assentados, eu quero orar por vocês. Senhor, eu me conformo e me conforto em saber que mesmo quando nós não temos palavras para orar, o Senhor intercede por nós. Eu me conformo e me conforto em saber que a Tua palavra diz que há no céu um número gigante de testemunhas que estão torcendo por nós, torcendo para que quando chegar o dia final, nós sejamos aprovados diante de Ti. Eu me conformo e me conforto, Deus, em entender
quando nós nos rendemos a Ti, quando nós apresentamos os nossos maiores sonhos e os nossos melhores planos diante de Ti, o Senhor revela ao nosso coração que, por melhores e maiores que sejam, o Senhor tem planos melhores e maiores do que os nossos para nós. Por isso que o nosso prazer seja estar em Tua presença. Que o nosso prazer seja reconhecer que Tu és dono de todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos nos render a Ti e entregar todo o nosso ser diante daquele que é dono da nossa vida, diante daquele que é dono da nossa família. Fala ao nosso coração, Deus, e nos leva a contemplar a Tua face, e nos ajuda a passar pela prova, cientes que o Senhor tem passado cada prova conosco. Fala ao nosso coração, enche o nosso coração da Tua esperança, e que possamos esperar e viver, esperar vivendo o Teu tempo em nossas vidas. Leva-nos a esperançar em Ti. Encerramos, Deus, com gratidão o mês de setembro. Quantas coisas bonitas vivemos, mas quantas lutas também vivemos. Algumas vencemos, outras estão em processo. Mas obrigada pelo Teu cuidado durante o mês de setembro, Deus. Obrigada pela primavera, Senhor, que começou ontem. Temos tido dias muito quentes, mas obrigada pelo Teu cuidado sobre nossas vidas, Deus. Alivia nossa alma, nosso coração diante de Ti. E já Te apresentamos, Deus, o mês de outubro. Fala ao nosso coração, sustenta o Teu povo. Que palavras remas saiam do Teu coração para a Tua igreja. Palavras ditas na hora certa, palavras que vêm do trono de Deus. E que o nosso coração possa se aquietar, porque aquietando o nosso coração saberemos que Tu és o único Senhor, o único Deus. Fala com Teus filhos, Deus. Essa é a nossa oração. E nós oramos, nós Te adoramos, nós rendemos tudo. Toda a nossa glória, toda a honra, todo o louvor, somente a Ti. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode cantar em pé, você pode cantar sentado, mas que você ore esta canção, que você se renda ao Senhor e que Deus se revele a Ti todos os dias. Todos os dias.